Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. No programa desta semana vamos falar sobre a conservação da biodiversidade. Nada mais é que a diversidade da vida, a proteção de todos os ecossistemas. É a preservação das matas, das unidades de conservação, das espécies da fauna e da flora. Só que, na prática mesmo, isso pouco tem acontecido. A perda da biodiversidade é uma ameaça aos ecossistemas do planeta. Os dados impressionam. Biodiversidade significa variedade de vida e engloba todos os ecossistemas e riquezas naturais. A definição ganhou força na Rio 92, quando foi definida pela Convenção sobre a Diversidade Biológica como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. O Brasil é o país com a maior diversidade de espécies no mundo, espalhadas nos 6 biomas e na vida marinha. Estamos falando de mais de 103 mil espécies de animais e mais de 43 mil espécies vegetais conhecidas aqui. Os dados são do Ministério do Meio Ambiente. Nosso país ocupa quase a metade da América do Sul e é conhecido mundialmente pela floresta amazônica, a maior floresta tropical úmida do mundo. Isso justifica o número que vamos citar agora. Ainda de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, essa abundante variedade de vida abriga mais de 20% de total de todas as espécies encontradas na Terra e na água no planeta. A biodiversidade ou diversidade biológica é dividida em 3 níveis. A de espécies, que se refere a plantas, animais, fungos e micro-organismos, como árvores frutíferas, aves ou bactérias. A segunda classificação é a diversidade genética, que corresponde aos genes identificados nas espécies. Podemos dizer que é o DNA dos animais, plantas e micro-organismos. Por fim, a diversidade de ecossistemas, que se refere a todos os diferentes habitats, desde a profundeza de um oceano ao topo da montanha. Agora, em fragmentos diferentes... Cristiano Oliveira conversou pela internet com o pesquisador Thomas Putker, da Universidade de São Paulo. Ele escreveu um artigo sobre o equilíbrio da biodiversidade com outros 70 pesquisadores brasileiros. O objetivo foi criar um banco de dados para investigar questionamentos pertinentes sobre ecologia e conservação. Nesse artigo, testamos uma questão da ecologia que é atualmente debatido entre ecólogos, que se relata ao efeito de fragmentação de vegetação, que é o efeito da fragmentação sobre a distribuição de espécies, a distribuição de biodiversidade na Mata Atlântica, nesse caso. Vamos dar um exemplo para você entender melhor. Se um prato cai e quebra, vai pedaço de vidro para todos os lados, né? Teoricamente, você pode juntar cada fragmento, correto? A analogia é para entender que na natureza não é bem assim que funciona. Isso na natureza não acontece, porque sempre a perda e a fragmentação acontecem junto, porque a própria perda causa a fragmentação dessa vegetação. Quem defende a biodiversidade cuida da vida. Tudo que fazemos tem um pouco de floresta. Nos móveis, remédios, alimentos, cosméticos. Para quem mora nas grandes cidades, a poluição, que é um problema sério, só não é pior por causa da vegetação nativa. As árvores absorvem boa parte de material particulado na atmosfera. Falar da biodiversidade é lembrar da água, bem precioso, discutido hoje no mundo porque a demanda tem aumentado e a oferta não tem acompanhado esse ritmo. A WWF, uma das principais ONGs internacionais que atuam na área de conservação e recuperação ambiental, estima que no mundo a biodiversidade diminuiu 25% nas últimas 3 décadas. Os principais motivos são a destruição de habitat, uso excessivo de recursos naturais, introdução de espécies invasoras e poluição. Em tempos de pandemia causada pelo coronavírus, a biodiversidade mais uma vez é impactada. Vamos a mais uma conversa pela internet que Cristiano Oliveira gravou. A doutora em conservação ambiental, Leide Takahashi, vai explicar agora o que tem acontecido. Porque na África, por exemplo, e nos países da Indonésia, a pesca está sendo
ampliada por esse período de isolamento. A caça está havendo, inclusive, conflito entre fauna, ser humano em algumas regiões da África, né? A invasão, a tentativa de defender e os conflitos armados estão acontecendo também em alguns pontos do mundo. 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção nas próximas décadas. Essa informação é da Organização das Nações Unidas. O dado foi divulgado em um relatório sobre o impacto humano na natureza, desenvolvido por 400 especialistas de 50 países. Quando você aterra, restinga áreas de pântanos para cultivos de monocultura, você está alterando completamente o ambiente natural e você desequilibra. Então, aquilo que a China, os grandes países da Europa contam com polinizadores naturais sem pagar nada, hoje eles têm que contratar pessoas para fazer o trabalho das abelhas, ou de alguns insetos, porque não há mais. Você viu, a doutora citou as abelhas. A importância delas vai muito além do mel. Não dá para falar sobre biodiversidade e esquecê-las. Elas são responsáveis por mais de 70% da polinização das plantas cultivadas para nossa alimentação. Sem as abelhas, nosso cardápio seria restrito, com poucas opções. Quais são os principais? Na TV Justiça, em Brasília, mais uma vez, Cristiano Oliveira conversou com a bióloga Maria Augusta Lima, de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa. As abelhas são realmente muito importantes. Sem elas, haveria um grande problema na biodiversidade, não só do Brasil, como de qualquer país? As abelhas, elas são os principais polinizadores do mundo. Elas só perdem para o vento como agente de polinização. Cerca de 75% das espécies vegetais dependem das abelhas para polinização. E desses 75% incluem as plantas nativas e também as plantas cultivadas. Então, as abelhas elas têm um papel importante, muito grande nesse serviço ecossistêmico chamado polinização, que é fundamental para a reprodução das plantas de ecossistemas naturais, mas também de ecossistemas agrícolas. A especialista explica que a presença das abelhas aumenta a produtividade de grandes culturas, como trigo, milho e soja, e também são fundamentais para a manutenção das florestas. A péssima notícia é que o número de abelhas vem diminuindo consideravelmente nos últimos anos. Então, inseticidas usados isoladamente ou em conjunto, e muitas vezes de forma inadequada, tem ocasionado uma poluição, uma contaminação muito grande dos recursos florais. E esses recursos florais serão os alimentos das abelhas, que quando vão coletar esses recursos, acabam entrando em contato com esses compostos químicos que são transportados para os ninhos, caso as abelhas não morram em consequência da contaminação ainda em campo. 20 de dezembro de 2017, data em que a Organização das Nações Unidas decidiu celebrar o Dia Mundial das Abelhas. O objetivo é promover a conscientização sobre o papel desempenhado por esses polinizadores, reconhecendo a importância delas para a segurança alimentar e a agricultura sustentável. O Meio Ambiente por Inteiro veio ao Gama, a 30 quilômetros da área central de Brasília, conversar com o Andrea, um italiano que sabe tudo sobre o mundo das abelhas. Ele é apicultor há 30 anos e há 2 décadas mora no Brasil. Andrea explica que tem aproximadamente 60 mil abelhas, mas no período mais seco do ano, quando ocorre a floração, esse número quase dobra. Para ter contato com as abelhas europeias, é preciso vestir esse macacão bem resistente para evitar ferroadas. Essa fumaça tem nome, fumigador, ferramenta importante de trabalho. Quando eu solto a fumaça, não vai danificar a abelha, não vai morrer, né? Só ela tem uma sensação de perigo, porque imagina que talvez possa vir um incêndio, então elas vão encher a barriga de mel para poder eventualmente ir embora, né? E enfrentar uma viagem. Isso não vai acontecer, mas deixa ela mais calma. O apicultor abre a caixa do enxame. Impossível acertar o número de abelhas. O som é um só. Esse é bem pesado. Vocês podem ver aqui, tudo aquele que vocês veem aqui é mel operculado. Já é pronto, já maduro, né? Que fica
Sempre no ninho, fica sempre dentro da caixa. São várias colmeias espalhadas na propriedade. O apiário faz parte de um projeto para a recuperação de enxames e produção de abelhas rainhas com genética melhorada. O resultado desse trabalho tem cor, cheiro e sabor bem doce. São 3 tipos de mel. Aqui seria um mel de eucalipto, né? Ele possui uma cor mais acastanhada. O mel de cipó-uva, né? E o mel que todos nós, né, conhecemos como mel silvestre, que é o mel mais conhecido. Essa coloração que é diferente, ela se dá principalmente por quê? Porque a gente leva os enxames para poder fazer a colheita, né, vamos dizer assim, do néctar, né, das flores, diretamente de um lugar onde tem plantio de eucalipto. Se tem abelha, tem mel e tem própolis, antibiótico natural que aumenta a imunidade. Os flavonoides, que é uma das substâncias que é mais importante na produção do própolis para o nosso organismo, ela tem a capacidade de ajudar o nosso organismo na quebra dos radicais livres. E isso favorece o nosso organismo no aumento da imunidade. No próximo bloco, vamos mostrar um grupo de biólogos que monitora animais silvestres com câmeras espalhadas na mata em locais estratégicos. Eles já flagraram vários bichos, até onça. A gente volta já. Estamos de volta. No bloco anterior, nós mostramos que cerca de 1 milhão de espécies de plantas e animais podem ser extintas nas próximas décadas. O relatório divulgado pela ONU revela ainda que, se não forem adotadas medidas eficientes de proteção ao meio ambiente, isso pode acontecer mais rápido do que a gente imagina. Na mesma velocidade em que a população mundial cresce, também aumenta a poluição do ar, do solo e da água. O mesmo relatório diz ainda que a contaminação marinha por plásticos aumentou 10 vezes de 1980 para cá e afetou pelo menos 267 espécies, como tartarugas, aves e mamíferos. Se o cenário não mudar, especialistas acreditam que até 2050 os oceanos terão mais plástico do que peixes. Essa biodiversidade. O Meio Ambiente por Inteiro conversou pela internet com a coordenadora de Cerrado e Caatinga do Instituto Sociedade, População e Natureza. Isabel Figueiredo explicou ao Cristiano Oliveira que todos os biomas brasileiros estão ameaçados. A biodiversidade do Cerrado e da Caatinga e de todos os demais biomas do Brasil, infelizmente, está bastante ameaçada. O Brasil é um país mega diverso, o que significa que o Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de espécies de fauna e flora do planeta, devido à diversidade de ambientes que o Brasil possui. Mas devido ao desmatamento e à substituição, né, da terra, das áreas de vegetação nativa por áreas de agropecuária, cidades, infraestrutura, a nossa fauna e flora está, sim, bastante ameaçada. O Cerrado é um bom exemplo. Bioma rústico, o segundo maior da América do Sul. Conhecido por grandes plantios de soja, milho, trigo, feijão e outras culturas. Alguns especialistas defendem que o bioma foi o que mais sofreu impacto com a ocupação humana. A WWF vai além, diz que é o bioma mais ameaçado do país. Com relação ao ciclo da água, principalmente... Diante dessas informações, Cristiano Oliveira perguntou à coordenadora do Instituto Cerrado, População e Natureza, se é possível mudar essa realidade. O Cerrado, principalmente, ele foi tomado pelas grandes extensões de agricultura, né? Grandes plantações de soja, grandes plantações de feijão, de milho. Isso tem como ser revertido? Esses locais ainda podem ser revertidos ao que era antes? Ou o Cerrado vai ser repleto de pequenas ilhas de biodiversidade? Olha, é uma pergunta complexa. O Cerrado tem uma capacidade boa de recuperação, né?
As plantas do cerrado, elas rebrotam, quando a gente planta as sementes e as mudas, elas se desenvolvem, mas é muito difícil você devolver aquela biodiversidade toda, com aquela complexidade toda de tantos ambientes que o cerrado tem, né? O cerrado é um mosaico de ambientes, desde campos até florestas, então você devolver isso pelo esforço humano é um esforço hercúleo e caríssimo. Mais importante do que pensar em devolver áreas de cerrado e restaurar é preservar as áreas que ainda estão conservadas. Agora, Cristiano Oliveira aborda outra questão. É possível manter essa agricultura de ponta, como tem essa região, e ao mesmo tempo manter essa biodiversidade meio que intacta? A legislação prevê essa possibilidade? Se você pensasse que todas as propriedades só necessitam manter, de acordo com a legislação, apenas 20% da sua área de vegetação nativa, isso é muito pouco para dar a escala que a gente precisa para manter o ciclo da água, para manter a biodiversidade, para manter também os ciclos de carbono. A coordenadora do Instituto Cerrado, População e Natureza compara a legislação que protege o Cerrado com a Amazônia. Lá, por exemplo, a reserva legal representa 80% das áreas de uma propriedade. Mesmo assim, a gente acredita que é possível que o setor do agronegócio veja a importância de manter essas áreas para o seu próprio benefício, com relação ao ciclo da água, principalmente, e à regulação do clima, e que o próprio setor tenha iniciativas de conservar áreas para além do que a legislação permite. Isso tem alguns grupos têm negociado, né, esse tipo de iniciativa, e existem setores do agronegócio que são mais, digamos assim, progressistas e que enxergam a importância dessa conservação. A gente continua falando sobre biodiversidade, mas agora vamos mostrar a iniciativa de 6 biólogos que decidiram se unir para ajudar a preservar a fauna, a flora, contribuir com a pesquisa científica e, de quebra, conhecer um pouco mais o bioma cerrado. Nasceu o Brasília é o Bicho. Pelo celular, eu conversei com Wesley, um dos biólogos. A gente gostava muito de vir por mato. E aí, a mãe de um dos colegas da equipe, ela trouxe uma câmera que chama câmera trap dos Estados Unidos. Então foi quando a gente resolveu vir aqui no mato e colocar as câmeras para ver o que tinha e tudo mais. E aí nessa, a gente foi ganhando forças com o tempo, a gente foi ganhando forças, foi ganhando apoio. Nesse apoio aí surgiu o Nex também, que é um criador conservacionista de onças, deu um apoio pra gente. A gente começou a explorar mais a região ali do DF, ali no Parna Brasília, Parque Nacional de Brasília. É assim, mochila nas costas e trilha. O grupo usa armadilhas fotográficas. São câmeras instaladas em locais estratégicos para fazer flagrantes. A gente tem aqui a câmera fechada para chuva, Ela não é a prova d'água, assim, não pode mergulhar, mas ela aguenta uma chuva. E aqui a gente verifica os vídeos, verifica se a bateria ela tem ainda carga. Aí, caso contrário, tem que trocar a bateria. Ó, tem filmagens, tem a data, a hora, tudo certinho. Vou desligar aqui. E aí tudo é gravado no cartão de memória. E isso é super importante. A gente está sempre vindo aqui para fazer a revisão desses dados. Tá certo. Vamos aos registros, então? Em 5 anos, o grupo já flagrou lobo-guará, várias aves, tamanduá-bandeira, cachorros do mato, jaguatirica, sussuarana, onça-pintada e onça-preta. Os registros são a prova de que os animais estão se reproduzindo nas áreas preservadas. De dia, silêncio quase absoluto, no máximo som das aves. À noite a coisa muda. Como vocês podem ver aqui ao fundo, esse aqui é um local que abriga a onça-pintada. Ele está principalmente está preservado por não ter tido ainda contato com o ser humano, por conta da topografia. Não é interessante, a construção de cidades, criação de gado. Então, por isso, por não ter essa especulação imobiliária
e outros tipos de pressões, ele ainda está presente e abriga esse animal, topo de cadeia, que é a onça-pintada. Bom, se você pensa que onça-pintada é o foco desse projeto, acertou. Por que o foco é onça-pintada? Ela é uma predadora e topo de cadeia alimentar, né? Ela é uma espécie, como a gente pode se dizer, uma espécie guarda-chuva, né? Que para ter a onça aqui nesse local tem que ter outras espécies abaixo dela, né? Na cadeia alimentar. Então, assim, a nossa ideia, né, é conservar, né, proteger aí a espécie, né, trazer dados aí para a ciência também, mostrar que esses bichos ainda estão presentes, né, que nós temos áreas também prioritárias para conservação. Se tem uma sensação boa para essa rapaziada, é descobrir que as câmeras fizeram um novo registro. A curiosidade vai a 1000. Qual é a sensação quando a armadilha fotográfica consegue fazer um registro, quando vocês têm em mãos, né, a foto, a filmagem de uma onça passando, ou qualquer animal do cerrado? Como é que vocês se sentem? É uma festa, e aí recentemente a gente conseguiu o registro do filhote, né? E assim, além de ser um filhote de onça pintada, era um filhote melânico, né? Uma onça pintada, só que preta. Então assim, a gente percebe, né, que a espécie ainda está conseguindo se manter nesse local, né? Ainda está se reproduzindo. Então assim, para a gente é muito gratificante quando a gente chega, que a gente vê os registros, né? E também quando a gente leva para a população em geral, né? Que desacreditava já de ter essa espécie aqui, né? Wesley, obrigado pela participação conosco. Eu gostaria muito de estar conversando pessoalmente com vocês, mas eu sou do grupo de risco, por isso eu estou trabalhando em casa, home office. Mas, ao que me parece, esse projeto vai continuar aí por muito tempo, né? Isso aqui pra gente é demais, até pra gente dar uma fugida da cidade, né? Às vezes a gente foge da cidade, vem pro meio do mato. E isso aqui é bom demais, né? O local que a gente está aqui agora é privilegiado. No próximo bloco, vamos falar sobre legislações que protegem a biodiversidade e ainda uma ONG que há quase 30 anos atua na proteção dos recursos naturais e ensina boas práticas de agricultura. A gente volta já. Chegamos ao terceiro bloco do programa. Mostramos até agora que a biodiversidade é tudo que envolve a vida, as espécies da fauna, da flora, a pesquisa dos genes. A notícia ruim é que cerca de 1 milhão de espécies correm risco de serem extintas nas próximas décadas, segundo um relatório divulgado pela ONU. Também falamos sobre a importância das abelhas para a segurança alimentar. E você conheceu um grupo de biólogos que monitora os animais do cerrado, com a ajuda de câmeras instaladas em locais estratégicos. Além de se ter um registro muito bacana, isso ajuda na pesquisa científica. Agora a gente vai falar sobre legislação e o trabalho de uma ONG que também ajuda na conservação da biodiversidade. Cuidar da biodiversidade é permitir um futuro mais saudável para o planeta e para as próximas gerações. As nossas atitudes de hoje vão refletir lá na frente, em 10, 20, 50, 100 anos. A conservação da vida das espécies é pauta entre ambientalistas do mundo todo. Não é à toa que há uma série de normas e convenções internacionais. Qual é o arcabouço legal? Cristiano Oliveira conversou pela internet com a advogada Tatiana Scaranello. Eu destaco a Convenção da Biodiversidade, mas também eu destaco no âmbito do direito marítimo e direito do mar, que também trata sobre a biodiversidade marinha, a Convenção de Montego Bay, que é a Convenção do Direito do Mar. Então nós temos várias normas, tanto no plano do direito internacional, como também agora em relação à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, também o Acordo de Paris e outras normas que derivam dessas reuniões das partes, a COP21, a COP22, enfim, todas essas reuniões das partes em relação à biodiversidade, a questão das mudanças climáticas
E também no âmbito nacional, primeiramente o artigo 225 da Constituição Federal, que falamos que é a Bíblia da proteção do direito ambiental no nosso país, da qual nós temos vários princípios do direito ambiental, fora as legislações infraconstitucionais. No Brasil, o artigo 225 da Constituição Federal diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A advogada também lembra do Código Florestal, que institui regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa pode ser explorada. Também determina áreas que precisam ser preservadas. Ainda temos outras leis e normas importantes. Traz a área de reserva legal, a área de preservação permanente, entre outras normas que também eu destaco, como a Lei do SNUC, que é de 2000, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é um marco legal de proteção ambiental no nosso país. Também nós temos várias outras normas que trazem essa proteção, como no caso a Política Nacional de Mudança do Clima, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então é algo que é muito amplo e abrangente em relação à preservação do meio ambiente. No que tange mais em relação à biodiversidade, eu trago inclusive a Lei 13.123 de 2015, que veio a regulamentar essa questão no nosso país. A questão da evolução econômica. Cristiano Oliveira conversou pela internet com Roberta Zandonai, gerente de comunicação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. A gente estimula que tomadores de decisão construam políticas públicas colocando a natureza no centro das decisões, estimulando energias mais limpas, formas de transporte de menor impacto, de menor emissão, áreas de conservação. A gente convida as pessoas a saírem para a natureza, a ter mais essa conexão, porque como a gente vai cuidar de algo se não nos sentimos pertencentes, se não nos sentimos parte, se não percebemos essa importância, né? Então, acho que nesse contexto de pandemia, inclusive, uma das coisas que mais tem sido comentadas e que está mais nítida é como essa natureza é uma fonte de bem-estar. No bate-papo com Cristiano Oliveira, a gerente de comunicação do PNUMA fala uma frase interessante. O meio ambiente e o desenvolvimento econômico caminham juntos, embora sempre tivessem em rota de colisão ao longo da história. Um desenvolvimento ao custo da natureza, ele não está desenvolvendo, né? E a gente vivencia as consequências lá na frente. Então, o desenvolvimento sustentável, já um conceito que é trabalhado há décadas, já fala, né, que é preciso desenvolver os pilares ambiental, social e econômico desse desenvolvimento para ele ser realmente sustentado. O Brasil é a cereja do bolo da biodiversidade. A variedade dos biomas traz riqueza à fauna e flora. Muitas espécies de plantas ainda nem foram documentadas. Qual é a projeção para o futuro? Antes de terminar a conversa pela internet, Cristiano Oliveira pergunta, na opinião do PNUMA, de que forma as pessoas podem ajudar na manutenção da biodiversidade. É fundamental que as pessoas façam parte dessa conservação, que elas se engajem no cuidado com essa biodiversidade, porque na verdade somos nós, indivíduos, que mais temos interesse em ecossistemas saudáveis, num meio ambiente equilibrado, porque a gente consome os serviços ecossistêmicos que essa biodiversidade fornece, a água limpa, a qualidade do ar, a regulação climática, o alimento que chega na nossa mesa, né? Então, acho que em contextos pré-pandemia, existe muitas outras formas que a gente pode fazer para cuidar dessa biodiversidade, mas agora dentro de casa também existem várias atitudes que o indivíduo pode tomar para auxiliar na conservação dessa biodiversidade. Vamos dar alguns exemplos sem sair de casa. Consumir alimentos da estação, produzidos localmente, da agroecologia. Fazer a compostagem do lixo orgânico, ou seja, transformá-lo em adubo. E sempre separar os resíduos de forma correta. Agora a gente mostra um trabalho que tem tudo a ver com o assunto do programa desta semana. Essa é a Fundação Neotrópica do Brasil, uma organização não governamental com sede em Bonito, Mato Grosso do Sul, que atua desde 1993 com projetos relacionados à conservação da biodiversidade.
O Rodolfo Portela, gestor ambiental e mestre em ciência e tecnologia, gravou um vídeo para o Meio Ambiente por Inteiro. Desde lá, nós conseguimos executar mais de 50 projetos relacionados com este tema. Podemos citar, entre os mais expressivos, o projeto Formoso Vivo, que teve o objetivo de recuperar as matas ciliares dos rios que compõem a bacia do Rio Formoso, que é uma bacia bem importante para o turismo da região de Bonito, pois é onde que tem os principais atrativos turísticos. No entanto, nós verificamos que havia necessidade de recuperação das áreas, então o projeto Formoso Vivo atuou durante 12 anos, promovendo a recuperação dessas áreas e dando apoio para os produtores rurais para que conseguissem adequar suas propriedades frente à legislação ambiental. Em quase 30 anos, a Fundação desenvolveu projetos de pesquisa científica sobre a biodiversidade, educação ambiental, criação e fortalecimento de unidades de conservação e recuperação de áreas degradadas. Outra iniciativa é mostrar aos produtores rurais que existem técnicas sustentáveis de cultivo. A questão de implantar métodos alternativos de produção, seja agroecologia, sistemas agroflorestais, exatamente para minimizar esses impactos que no passado tiveram da agricultura e da pecuária tradicional sobre a biodiversidade, sobre os solos e os recursos hídricos locais. Lembra que há pouco falamos que o Código Florestal protege as áreas verdes? Além da implantação dos métodos alternativos de produção, um dos objetivos é adequar as propriedades rurais à legislação ambiental. Aqui, por exemplo, foi feito cercamento da beira do rio, ele decidiu fazer um pouco mais do que a lei exige até, isso é bom. Então, para restaurar essa área, a gente prezou por espécies vegetais nativas com potencial econômico, o baru, o jatobá, a jaracatiá e as espécies com crescimento rápido, como a aroeira e a canafístula, para recobrir o solo rapidamente e gerar uma biomassa para que essas outras espécies de interesse econômico possam crescer. Então a ideia é restaurar a função ecológica das beiras das matas ciliares, tanto de proteção como de corredores ecológicos também. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Thank you.